Tá, você também trabalha numa atividade estressante? Conhece alguém que já se afastou do trabalho por conta do estresse, depressão ou quem sabe algum problema que afeta a saúde mental? Pois bem, pergunto isso porque um estudo feito por uma consultoria com 18 mil pessoas no Brasil e em outros 13 países mostra que um terço dos profissionais, repara bem, um terço sofre com questões psíquicas. Isso inclui estresse. Cerca de 29% disseram que sofrem com fadiga avassaladora ou perda de energia, as expressões utilizadas aí nessa pesquisa. Nos últimos 3 anos, o INSS pagou milhares de novos benefícios do tipo auxílio-doença por causa de transtornos mentais e de comportamento. Eu tenho aqui os dados para você conferir com relação à Bahia. Separamos esse recorte aqui do nosso estado. Temos então, em 2017, foram pagos 5.367 benefícios. Em 2018, esse número pulou para 6.560. E esse ano, até julho, já foram pagos 3.716 benefícios de auxílio-doença. O total de 15.643 novos benefícios aí a trabalhadores que tiveram alguma doença que mexe com a saúde mental. Por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, entre outros. Esse assunto é muito sério, é muito importante, mexe com o nosso trabalhador e se mexe com o trabalhador também importa para a gente aqui no Jornal da Manhã. Por isso eu quero chamar a Adriana Oliveira, que vai trazer então esse assunto aqui, as doenças, não é mesmo, ou Adriana Oliveira, que costumam resultar aí no afastamento dessas pessoas do trabalho. É isso mesmo, Ricardo. Em algumas atividades, o profissional ele vive em constante estado de alerta. É o caso, por exemplo, quem trabalha com segurança pública, policiais civis, militares. A gente viu agora há pouco o caso do policial que foi morto em Camaçari. Ele estava fora de serviço, mas mesmo assim eles vivem em constante estado de alerta, como eu acabei de falar. E por conta disso, dessa situação de risco constante, né, a Polícia Militar está desenvolvendo um projeto para ajudar a manter a qualidade de vida desses profissionais e, com isso, manter o equilíbrio durante a atividade profissional. Veja na reportagem. Muitos policiais morrem reagindo ao seu alto grau de estresse, com medo de morrer. Nós temos policiais morrendo em coletivos, em assalto a coletivos, temos policiais morrendo em supermercados, em restaurantes, porque ele quer defender o cidadão devido ao seu grau de estresse e medo, aquela situação que ele pode ser a próxima vítima. O cérebro humano é uma máquina fantástica. Cada um de nós reage de forma diferente a diversos estímulos. Por isso, o cuidado com a saúde mental é muito importante. A grande questão é como fazer isso? Qual é o sinal de que algo não vai bem com a nossa mente? Uma das coisas que muda é a pessoa se afastar das pessoas, né? E o semblante triste da pessoa, né? Aí demonstra que a pessoa já está com algum tipo de problema, né? Irritabilidade, né? Coração acelerado, palpitações, vários tipos de sinais assim em relação ao corpo. Cada um conhece o seu corpo, né? O que é mais visível para as pessoas é a tristeza, né? A gente percebe que a pessoa está mais retraída, está triste. Estresse, depressão e síndrome do esgotamento profissional são algumas doenças que afetam a nossa saúde mental e têm relação direta com a nossa qualidade de vida. Robson vivia em São Paulo. Trabalhava na área industrial quando começou a sofrer por causa do estresse. Trabalhava em um galpão fechado, né? Onde tinha que aceitar as ordens do chefe, companheiros de trabalho. Então, a rotina da semana que me deixava estressado. Tudo me irritava, tudo me deixava muito nervoso, tudo me deixava muito estressado. Ele largou a carreira e se mudou para Salvador. Garante que a vida está melhor. Troquei de profissão, né? Na verdade, lá eu era metalúrgico, trabalhava em uma indústria e agora sou ambulante, vendendo álcool na praia. Minha vida melhorou 300%. Na Polícia Militar da Bahia, homens e mulheres lidam diariamente com situações de risco. Controlar o estado emocional é um desafio para profissionais de todas as idades e todas as patentes. Eu fui acometido de fortes dores assim que assumi o comando, 5 meses de comando. Eu percebi de fortes dores no peito e fui internado às pressas no hospital com suspeita de infarto. E lá foi constatado que após 4 dias que eu estava bastante estressado e a minha musculatura,
o excesso de estresse estava repercutindo no lado esquerdo do peito. Entender que o problema existe é o primeiro passo para investir no tratamento e na prevenção. Nós temos um trabalho de prevenção ao estresse, de prevenção ao suicídio. Nós temos um trabalho também de prevenção à própria saúde do policial como um todo. Todos os policiais, periodicamente no ano, eles fazem um exame geral para saber como ele se encontra. E esse acompanhamento, ele parte a partir do momento que todos os comandantes são orientados nesse sentido. O policial tem que ser acolhido, ele tem que ser observado. Nós temos que tratar o policial como filho. Aqui na Bahia, a Polícia Militar colocou em prática um projeto que nasceu nos Estados Unidos para ajudar veteranos de guerra e pessoas que viveram em situações de conflito. Trabalhar nas ruas, no combate à violência, é viver uma guerra todos os dias. E quando a saúde mental não é boa, a falta de controle das emoções pode trazer problemas. Quando ele vê que a gente está preocupado em cuidar dele, né, ele quebra aquela estigma que há, né, da nossa sociedade, daquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico, né, que a gente não deve ter essa fraqueza, nós devemos ser fortes. Isso não é para o policial só, para todos nós, né, dentro das nossas famílias, dentro da nossa sociedade, todos nós defendemos que a pessoa é frescura, a depressão é frescura, a depressão não existe, é doença de rico, crenças populares que nós temos que desmitificar. O projeto Arte de Viver ensina aos policiais militares da Bahia técnicas de respiração que ajudam no controle emocional. Em 3 anos a gente projeta mais ou menos 2.000 policiais e a nossa meta é trabalhar com todos os policiais do estado, né? Inicialmente, né? Mais de 32.000 policiais no estado e quem sabe em breve inspirar também outras polícias de outros estados para também levarem essa prática de cuidar de quem está cuidando da sociedade. Os resultados são surpreendentes, então logo até no próprio término do curso, né? Os policiais percebem a sua melhora no sono, né? Melhora na concentração, na operatividade, algumas unidades que estão implantando já melhorou a sua produtividade. Continua. Eles melhoram a qualidade de vida, alguns voltam e dizem, Major, eu tomava remédio para dormir, voltei ao médico e o médico está diminuindo meu remédio e disse, se eu continuar no mesmo ritmo, eu vou parar de tomar remédio. Se você me perguntar assim, Cláudia, qual é o seu sentimento por esse programa? Eu dizia sentimento de amor. Os problemas que afetam a saúde mental refletem nas nossas relações, não só no trabalho, mas também com amigos e com a família. A policial Joélia sofreu muitos anos com dores no corpo, até os médicos descobrirem que ela tem fibromialgia. Perdeu as contas de quantas vezes chorou nos consultórios, sem ter um diagnóstico preciso. Eu cheguei ao ponto de não dizer mais que sentia dor, porque se eu ia ao médico e tomava medicação e a dor não passava. As pessoas que conviviam comigo já chegavam a dizer assim, pô, você não dá nenhum bom dia, você já acorda dizendo eu estou com dor. Aí eu parei de dizer que sentia dor. A fibromialgia pode estar associada ao passado de traumas físicos e psicológicos. É uma dor generalizada e frequente que altera o sono e mexe com a saúde mental do paciente. Ansiedade e depressão são comuns nessa doença. Cuidar das emoções ajuda no controle da fibromialgia. A policial Joélia continua trabalhando, mas depois que conheceu a oficina de respiração para gerenciamento do estresse e a fazer acupuntura, já não tem crises tão graves de dor. Descobriu que a arte de viver exige um olhar delicado para nós mesmos, para entender o que sentimos e como reagimos às situações. Eu costumo dizer que para mim a respiração ela foi libertadora, né? Me livrou dos medicamentos e me ajudou muito na fibromialgia e eu não abro mão de respirar. E acredito que todas as pessoas que conhecerem, tiverem a oportunidade de ser apresentado a este curso, que se permitam, se dediquem, se coloquem à prova, que não vão se arrepender. Pois é, um assunto super importante. Eu te convido para continuar aprofundando nesse tema aqui com a psiquiatra Amanda Galvão. Doutora, quais são as ações, os comportamentos no ambiente de trabalho que levam a esse adoecimento?
Bom dia, Adriana. Bom dia aos telespectadores do Jornal da Manhã. Tem questões ligadas ao adoecimento do trabalho que são inerentes à atuação profissional, à categoria profissional. Então, foi mencionado na reportagem a questão dos policiais, vigilantes, cobradores, motoristas de ônibus. E tem questões institucionais ou que acontecem no ambiente de trabalho, mas que não são inerentes à atuação profissional. Então, problemas nas relações entre chefia, supervisão e funcionário, problemas de relação entre pares, casos extremos como a questão do assédio moral, entendeu? Pode favorecer o adoecimento de pessoas já com uma vulnerabilidade, sobrecarga de trabalho em termos de volume ou de carga horária de trabalho. Então, são diversos os fatores que podem fazer alguém vulnerável a vir adoecer dentro desse contexto de trabalho. Por exemplo, vai chegando essa época do ano, o ano terminando, aí vem aquelas cobranças de metas. Exatamente. Metas, prazos, cotas, o que tem que ser alcançado, o que envolve a sensação, muitas vezes, do trabalhador, da incapacidade ou da dificuldade de atender aquela demanda, aquela expectativa no contexto de trabalho. E que sinais que o corpo dá de que algo está errado e de que aquele ambiente está provocando o adoecimento? O corpo emocional, o psiquismo, ele dá sinais. Já foi mencionado, então tem várias manifestações dolorosas no corpo, dores de cabeça em função da tensão muscular, a sensação de fadiga, de um cansaço desproporcional ao que foi realizado, alterações de sono, distúrbios gastrointestinais, náusea, diarreia, dificuldade de concentração, labilidade de humor, choro fácil, a sensação de perda do prazer, do sentido da atuação profissional, o desinteresse pelo trabalho, que antes era uma fonte de gratificação para a pessoa. Então, são diversas manifestações em esferas distintas que podem compor esse adoecimento. Ricardo tem uma pergunta. Isso, doutora, bom dia, tudo bem? É uma satisfação tê-la aqui com a gente no Jornal da Manhã. A senhora falou 2 vezes em pessoas vulneráveis, ou seja, pessoas que têm um perfil mais suscetível para desenvolver esses problemas. Como é que a gente sabe que tem ou não tem esse perfil, que tem ou não tem essa vulnerabilidade, doutora? Então, perfeito, Ricardo. A ocorrência de qualquer adoecimento psíquico envolve a interação de um evento estressante ou de um contexto predisponente e de uma certa vulnerabilidade individual, que é muito ampla em relação às pessoas. Existe vulnerabilidade do ponto de vista biológico, psicológico, ligado à questão da história de vida do indivíduo. Então, se a pessoa percebe que em situações de pressão, de tensão, de cobrança, tendem a, com mais facilidade, terem sintomas, sobretudo sintomas de ansiedade mais intensos ou duradouros, desproporcionais e que interferem trazem um sofrimento significativo, interferem com a funcionalidade, fala de uma suscetibilidade. Como isso vai ser mapeado em cada indivíduo, isso varia, porque a vulnerabilidade acontece de forma muito diversa nas pessoas. É buscar ajuda, não se calar. Com certeza, é comunicar isso. Se acontece no ambiente de trabalho, é conversar com o par, conversar com a chefia, procurar ajuda e implementar medidas de promoção de saúde e de prevenção. Então, existem tratamentos complementares e também medidas preventivas desse adoecimento, como a questão da meditação e da respiração. Muito obrigada, ótimo dia. Até já. Até já, Adriana Oliveira, também a nossa entrevistada. Obrigado. É isso que acabou de dizer a especialista. O estresse existe, né? Ele aí acomete a diversos profissionais em diversas categorias, mas há como pedir ajuda, sim.